Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela participação aqui de vocês, de quem está acompanhando online também. E agradeço a TAG pelo convite, né, por moderar esse painel. Estou aqui representando a Previdência Uzi Minas. E agradeço também aqui aos nossos painelistas, né, o Bruno, o Fred e o Alexandre. Bom, para começar, eu vou passar a palavra para cada um deles aqui, para eles se apresentarem e falarem um pouquinho sobre a filosofia, sobre a estratégia de cada casa, né? Alexandre, por favor, pode seguir. Bom, boa tarde a todos. Sou Alexandre Miguel da RPS Capital. A RPS é uma gestora independente, está fazendo 11 anos esse ano, fundada pelo Paulo Tsora, ele foi ex-gestor no MSafra. O fundo principal é um multimercado, ele só com foco em ações, né? 90% mais ou menos do que a gente opera são ações, né? A gente tem um viés, acho que o que diferencia a gestora, a gente tem um viés bem macro, top-down, então as alocações que a gente faz são muito com base numa definição do cenário macroeconômico globalmente, Estados Unidos, a visão sobre China, Europa, visão local aqui do Brasil. Com base nessa definição de cenário, a gente faz a alocação setorial. Tem um time de 9 pessoas que são dedicados a ações Brasil. Para dentro dessas escolhas setoriais, a gente escolher os melhores veículos aí de ações. Então, o objetivo é ganhar esse alfa dentro do universo de ações, no multimercado, e com exposição direcional, né? Então, a gente varia o direcional do fundo multimercado, vai até 25%, 35% comprado, pode ficar até net vendido, como foi em alguns casos no passado, alguns anos anteriores. Acho que como grande introdução do perfil do fundo é esse, Marco. Legal, Alexandre. Fred. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela TAG. A Solana é uma gestora também independente. A gente é também focado e especializado em ações. Temos mais de 10 anos de histórico, um histórico de performance consistente ao longo desse período. E do time fundador da Solana, em sua maioria, está aqui hoje ainda gerindo os fundos. Então, é um histórico grande de time unido junto, fazendo essa gestão com performance boa ao longo do tempo. A gente tem hoje 4 mandatos, sendo 2 nossos flagships. O nosso fundo mais antigo da casa é o Solana Long Short. Nele, a gente tem um net, um direcional de mercado 0. Então, ficamos com a exposição neutra a maior parte do período. E aí, basicamente, a gente compra um basket, uma cesta de ações, vende outra cesta de ações, a gente quer extrair aí o alfa de valor relativo entre empresas ou entre cases específicos de índice ou até entre empresas de mesmo grupo econômico que o mercado tem algum spread para absorver. Esse fundo, como resultado, ele tem uma correlação muito baixa com o índice de mercado, o que é uma característica que os investidores em geral eles gostam, né? Nosso outro fundo flagship é o Equity Hedge, que é onde a TAG concentra os investimentos hoje. Ele é um fundo com mais liberdade, então a gente tem mais liberdade de exposição, então a gente oscila mais, o nosso net exposure, a gente pode ficar net comprado ou net vendido no fundo, dependendo da nossa visão mais macro e situação econômica no momento. E aí é um fundo também que a gente tem mais liberdade em termos de instrumentos. Então é um fundo que a gente usa bastante e intensivamente derivativos, tanto para hedge as posições, como para expressar ideias na carteira em si, né? Então, a gente pode fazer posições de diversas formas, né? A gente quer comprar uma empresa, a gente pode comprar o ativo pura e simplesmente, a gente pode comprar o ativo e um hedge de derivativos, a gente pode comprar a posição via opções. Então, a gente é bem ativo nisso, a gente faz bastante uso intensivo de derivativos nesse produto. E aí é um fundo que a visão macro que a gente tem, ela impacta um pouco mais,
na gestão de portfólio e da correlação que a gente vai ter ou não com o mercado em determinado ponto do ciclo econômico. E aí a gente tem mais 2 fundos mais recentes. Um é um long only. Ele tem um processo de investimento diferente dos long only tradicionais. Então, nele, a nossa análise ela parte do macro e a gente concentra muito em setores da economia que a gente entende que vão se beneficiar com aquele ciclo econômico e diversifica muito em papéis e em ações, que é um approach diferente dos fundos long only tradicionais e dá também uma descorrelação legal com a indústria. E aí o nosso fundo mais recente, que vai completar 1 ano ao longo desse ano, é o Long Bias. Nele a gente tem um net comprado natural maior, na casa de 50%, 60%, né, em comparação com os outros fundos, que é mais perto do neutro, né, long short equity hedge. E nesse fundo a gente usa bastante também derivativos, como forma de proteger o capital e em momentos de drawdown grande a gente conseguir segurar o investimento, né, e aproveitar cenários de alta de forma mais importante. Então, acho que é isso. A gestora, a gente tem muito cuidado para crescer patrimônio na Solana, porque a gente entende também da dificuldade no mercado brasileiro em termos de liquidez e da necessidade de ter um fundo que a gente consegue ter a agilidade necessária para executar a estratégia ao longo do tempo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado à TAG pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bruno Serra, eu estou representando a Itaú Asset. Acho que é uma casa que dispensa maiores apresentações. Em particular, a casa, acho que nos últimos anos tem sido conhecida por seus diversos flagships de gestão multimercado macro. Eu me juntei à casa em finalzinho de setembro do ano passado. Antes disso, eu tive uma carreira longa no Banco Itaú, antes de me juntar ao Banco Central e agora estou de volta à casa via a Itaú Asset Management. O meu time faz gestão de um fundo, de um dos flagships da casa, chamado Janeiro. Aqui é um multimercado macro. Na verdade, é uma família de fundos, tá? Qual o seu principal fundo é um multimercado macro, de vol de 6% ao ano, entre 5% e 6% ao ano. O nosso estilo, eu tenho algumas pessoas que trabalharam comigo muitos anos na tesouraria do Itaú. Então, o estilo ali é um multimercado onde a gente tenta ter uma visão de mundo, uma visão de cenário, válida para um horizonte algo como 3 a 6 meses, e operar bastante essa visão de macro, tentando gerar um valor adicional para o fundo ali, nos beneficiando da volatilidade de mercado. Em alguns momentos isso é mais fácil, em alguns momentos esse cenário fica um pouco mais difícil, mas esse é o nosso dia a dia e que ao longo da minha carreira foi onde eu consegui colher os melhores resultados. Além disso, a gente tem um fundo de renda fixa, que é igualzinho o fundo multimercado, mas sem alocação em bolsa. Esse fundo de renda fixa tem vol por volta de 2,5. E a gente também faz a gestão de um pedaço de recursos do Global Dinâmico, que é o maior flagship macro da casa, tanto renda fixa quanto o multimercado macro também. Um pedaço dos recursos do Global Dinâmico, eles vão através de um que a gente chama de sleeves, para a gestão do meu grupo de janeiro. A gestão é igualzinha do janeiro, só que um pouco mais alavancada pela própria diversificação que o Global Dinâmico consegue trazer por ter mais de uma dezena de pods dentro da Itaú Asset fazendo gestão. Então, o processo de diversificação ele nos permite aumentar o risco do fundo e entregar um risco adequado para o cliente ainda assim. Acho que paro por aqui nesse momento. Legal, Bruno. Bom, o tema do nosso painel aqui é multimercados, estratégias para um futuro dinâmico, né? Antes de falar de futuro, gostaria de convidar os nossos painelistas para fazer uma reflexão e uma avaliação sobre o presente, né, e o histórico recente da indústria de fundos multimercados. Quando a gente puxa uma janela dos últimos 36 meses, a gente vê que boa parte da indústria ela não tem performado bem, né? Tem ficado aquém do que a gente se espera para a classe, né? Inclusive, 2023 foi um ano, se a gente pegar o IHFA, né, que é o índice de referência da indústria de multimercados no Brasil, e quando a gente compara com o CDI, a gente vê que o IHFA apresentou um dos piores desempenhos contra o CDI nos últimos anos. Se não me engano, o pior ano foi 2008, né? Então, a gente realmente passou por um período recente bem desafiador aqui para a indústria, né?
E, diante desse contexto, né, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o que está impactando, né, o que está prejudicando, né, a indústria de forma geral. A gente sabe que na classe de multimercados a gente tem fundos macros, tem fundos long short, tem total return, mas quando a gente olha o todo, a gente vê que grande parte ali não está performando bem nessa janela que eu citei, né? Então, para essa avaliação, eu queria primeiro ouvir a opinião do Bruno, né? Até saber se essas grandes incertezas, a volatilidade, tem contribuído, né, para essa má performance. Legal. De fato, eu acho que eu vou defender aqui uma indústria na qual eu confio muito, mas eu estava fora dela, né? Eu me juntei a ela fazem 6, 7 meses atrás. Agora, acompanhando um pouco de fora tudo que aconteceu, entendendo como a dinâmica da indústria funciona, a gente passou por um ciclo que eu vou te falar, eu gosto de usar a expressão da maré baixa, né? Um choque de inflação como não se via no mundo inteiro, em particular nos Estados Unidos, há 40 anos. Esse choque de inflação gerou uma necessidade de combater esse choque de inflacionário. A gente, usualmente, nos últimos 30 anos, pelo menos, a gente nunca discutiu subjuro nos Estados Unidos porque a inflação estava alta. Sempre subia juro porque a atividade estava muito forte e a inflação iria subir. Ou a gente caía juro porque a atividade enfraqueceu e a inflação vai cair. Foi a primeira vez que a gente viu, nos últimos 3 décadas, o Banco Central americano teve que combater a inflação. Isso baixou a maré, baixou a liquidez de todos os mercados. Tá? A gente tem aqui, quem está tradando juros no Brasil está olhando o micro da inflação, quem está tradando a ação da Petrobras está olhando o preço do petróleo, quem está operando lira turca está olhando para a política na Turquia, que é a eleição presidencial. Só que tem um fator que mexe todo mundo ao mesmo tempo, que é o juro americano. Esse é a taxa de desconto, é o risk-free rate para qualquer ativo de qualquer lugar do mundo, inclusive países desenvolvidos. Então, é um fator comum que mexe com todos os ativos que carregam algum tipo de prêmio de risco, e praticamente todos os ativos têm prêmio de risco. Assim, foi um período de correlação alta entre os ativos, tá? e um momento em que todos os ativos tiveram que aumentar o seu prêmio de risco porque a risk-free rate subiu bem acima do que a gente estava acostumado nos últimos 30, 40 anos. Acho que isso explica um pouco da dificuldade do período. Aí, fazendo um pouco da defesa da classe, qualquer ativo de risco que você carregou nesse período que os hedge funds foram mal, também performou muito mal. Tá? Praticamente qualquer ativo de risco. Tem uma exceção, que são as mega caps na Bolsa Americana. Se você carregou qualquer outra bolsa, emergentes, inclusive, desenvolvidos, se você carregou o Russell 2000, que é uma bolsa, um índice americano de ações menores, se você carregou um índice de Treasury, IMAB 5+, tudo foi muito mal nesse período que os hedge funds também não entregaram CDI. Eu tenho uma visão pessoal, assim, eu passei alguns anos com meus investimentos guardados, separados, eu não podia mexer. Quem performou melhor no período que eu estava no Banco Central, 4 anos e meio lá, a minha carteira de hedge funds, Private Equity, Ibovespa, que mais? IMAB 5+, tudo performou pior do que a carteira de hedge funds. Então, assim, a gente olha muito o hedge funds porque a gente é cobrado como indústria, com razão, de performar todo ano ganhar do CDI. Mas é natural que o investidor, né, o gestor do hedge fund, ele está aplicando os recursos naquele ativo com prêmio de risco que ele acha que vai performar melhor naquele momento. Como eu disse, foi um período de correlação alta e que todos os ativos com prêmio de risco perderam valor. Essa foi a dificuldade. Quando a gente tem menos capacidade de diversificar, é natural que vai passar uma percepção de carteira mais concentrada, vai ser mesmo, tá? E vai ter menos capacidade de tomar risco, entendeu? Do idiosincrático dominar. E um grande erro de toda a indústria, do Fed, inclusive, de outros bancos centrais, é imaginar que esse ciclo de maré baixa
de inflação alta, de juro alto para combater a inflação, que estava se revertendo na virada do ano, né? A indústria está tentando antecipar isso há mais tempo, mas pareceu mais claramente, inclusive para o Fed, que podia estar virando na virada do ano passado para esse. E esse primeiro trimestre, ou primeiro quadrimestre, nos trouxe surpresas não muito positivas, que esse ciclo pode se alongar um pouco mais. Acho que essa é a história, tá? E está todo mundo tentando, querendo pegar essa virada, acho que é importante. E depois vai abrir, quando essa virada acontecer, eu acho que a gente abre de novo um leque de oportunidades de diversificação de portfólio e vai voltar a ser o histórico de performance que a indústria tem no Brasil, que é bastante bom. Eu acho que essa é a dificuldade, assim, a forma como eu vejo esse momento atual. Legal, Bruno. Fred. Até para complementar, acho que o Bruno explicou muito bem, assim, acho que concordo integralmente com a visão. Eu acho que teve um fator adicional, até olhando para o Brasil, que é um fator importante, né, até para a classe de ações e de ativos, que é a questão de fluxo, né? Então, a gente teve dois momentos, tanto no global, né, então as megacaps, as empresas tecno-americanas, entregando um crescimento de earnings, de resultado muito grande, e funcionando como um aspirador de liquidez do mundo, como um todo, inclusive recursos que iam para mercados emergentes em busca de crescimento passaram a buscar as empresas técnicas americanas. Então, ao longo desse período, a gente teve um cenário com fluxo de gringo errático e ruim para mercados emergentes e para o Brasil também, o que também não ajuda os ativos locais. Além disso, a gente pegou um momento de juros alto, com o mercado de incentivadas super pungente. Então, a gente viu muita emissão incentivada, a gente viu uma realocação de fundos de bolsa e de multimercados para veículos de crédito incentivado. Esse cenário de fluxo, tanto o do externo quanto do local ruim, ele cria também distorções no mercado, porque, no fim do dia, os gestores eles são forçados, né, de certa maneira, por conta de resgate, de fluxo, em vender posições que eles têm hoje, que pode estar até indo em direção ao fundamento, que acredita que está dando certo a posição, mas ele tem que vender e aí ele acaba zerando a posição long dele e recomprando o short, e isso causa também distorções de mercado ao longo do caminho. Então, esse momento de fluxo ruim em um mercado com liquidez baixa brasileiro e muito raso, também para a indústria até de hedge funds, de long shorts, etc., ele causa certas distorções ao longo desse caminho. Acho que para frente isso está mudando um pouco. A gente tem essa emissão de incentivadas agora menor, né, pós-regulações do BC, mas esse momento de fluxo de performance negativa ainda continua afetando a indústria de certa forma. Acho que para complementar isso, mas a visão do Bruno acho que está perfeita. Falando até um pouco mais do universo de ações, né, dentro dos multimercados, da parte de exposição a ações, eu acho que um grande detrator de performance, pensando no Alfa ano passado, foram as empresas estatais, né? Acho que do mesmo jeito que os multimercados macro entraram negativos com ambiente de juro alto, né, 22 para 23, a gente entrou pensando localmente, preocupado com o governo novo, preocupado com o arcabouço fiscal, que seria o novo arcabouço fiscal, preocupado com inflação ainda, com mudança de meta de inflação, e nesse cenário, assim, ninguém imaginaria que a bolsa subiria mais de 20%, e sendo que quase metade dessa performance foi liderada por empresas estatais, né, Petrobras e Banco do Brasil. Então, e acho que isso pegou na ponta oposta e pensando na geração de alfa em ações no ano passado. Eu acho que esse ambiente de juro mais alto acaba limitando o beta mesmo e a geração de alfa, geração de valor aí via direcional dos fundos multimercados. Eu acho que o foco maior acaba sendo entre setores e entre papéis. E só que eu acho que até fazer pensando e lendo para frente um pouco, assim, um pouco do lado bom da exposição via multimercado, né? Além de você controlar o direcional, em períodos de, você fala, a subida de juros que a gente viu em 22 foi impressionante, né? Aqui e lá fora. E mesmo assim, a gente viu um alfa relevante entre setores, né? Então,
empresas defensivas, varejo alimentar, drogarias, foram empresas que performaram bem num ano difícil, desafiador. Shopping center, né, se eu não me engano, em 22, as próprias petroleiras, tirando a Petrobras em 22, pós-guerra da Ucrânia. Então, existe diversificação que dá para fazer, mesmo pensando só em carteira de equities, que mesmo num cenário que 200 bips de abertura de juros aqui no Brasil, quase isso lá fora também, é possível gerar alfa, apesar do beta, de fato, mercado, pelo aumento de prêmio de risco que o Bruno mencionou, ficar mais complicado. Esse ponto que você tocou de geração de alfa, né? A gente está falando da dificuldade, né, da indústria como todo de gerar alfa pelos todos os fatos que o Bruno trouxe para a gente, né? A gente tem um ponto recente, né? Tínhamos uma expectativa que o ciclo de corte de taxa de juros no Brasil seria mais acentuado, né? E recentemente a gente viu uma sinalização do próprio Banco Central brasileiro que talvez não seja bem assim. Esse ambiente ainda de juros na casa de 2 dígitos, isso pode dificultar a geração de alfa? E aí eu primeiro gostaria de ouvir o Bruno. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que, para mim, o que tem dificultado a geração de alfa é você ter uma carteira com uma correlação alta, porque o fator principal, o componente principal que tem movimentado essa carteira é a taxa de juros americana, é para onde ela vai. Lembra que a gente passou mais de 10 anos depois da crise de 2008, com a taxa zero. A gente não discutia para onde ia a taxa, a gente discutia para onde ia a Treasury, que é uma outra dinâmica de mercado. Isso abre uma descorrelação grande nos ativos. Quando você está olhando para o Fed Fund, o Fed Fund pode ser 1% mais alto ou mais baixo daqui a 9 meses, isso faz muita diferença. Então, isso atrapalha. E a outra foi de fato, a indústria ter errado o cenário, né? Errado o momento que essa flexibilização iria acontecer. Eu acho que o nível de taxa Selic ela não deveria importar muito. Pelo menos lá para a gente não importa. A gente lá não tem essa visão. Acho que importa para o fluxo de dinheiro que vem para a indústria, porque ela tem uma competição maior dos isentos. Ela vai falar, pô, eu já tenho 10 aqui isento, 11, então talvez não venha tanto dinheiro. Mas para a geração de alfa, eu acho que não faz diferença para a gente, não. Acho que a indústria é capaz de gerar alfa com qualquer nível de Selic. Inclusive, a Selic, posso ser que eu esteja enganado por 1%, mas eu acho que a Selic média histórica no Brasil, desde que eu estou no mercado, que é 2000, é alguma coisa perto de 11%. Talvez 10, 11. Não é muito diferente da Selic, não. E a indústria gerou valor ao longo desse período inteiro. Então, é isso. Eu acho que não é a Selic o problema, não. Perfeito. E para a parte de equity, né? Aí, a pergunta para o Fred, depois eu queria ouvir também o Alexandre, né? Se esse ambiente de taxa de juros, ele dificulta, né, essa geração de alfa, principalmente para o nicho que vocês atuam. Acho que os juros por si só, não. A gente já passou por períodos, se vocês lembrarem no histórico recente, de juros mais altos, inclusive que o pico atual, e a gente conseguiu gerar alfa consistente nesses períodos, né? Então, acho que a gente tem evidências empíricas até de que a indústria até vai bem, nossos fundos foram bem em períodos de juros até mais altos que esse. Eu acho que essa questão de resgate da indústria, de fluxo e de liquidez do mercado, para a gente, ela até impacta um pouco mais, tá? Porque eu acho que isso cria distorções no mercado e muitas vezes papéis tradam contra o fundamento, em muitos casos. Essas distorções, elas ficam para sempre? A gente acha que não. A gente acha que essas distorções, no nosso estilo de gestão, a gente consegue aproveitar elas e até fazer estratégias novas nesses momentos que as distorções elas abrem. Então, acho que a taxa de juros por si só não. O que tem, de fato, é uma competição maior pelo dinheiro, né? Então, tem a sua taxa de livre de risco, né, ela aumenta, então você também tem competições pelo dinheiro maior. Então, talvez o direcional
de bolsa fique mais difícil mesmo, com os juros mais elevados, porque a competição é maior. Mas os juros por si só, eu acho que não é um motivo para justificar ou para não entregar alfas com o padrão histórico que a gente vem entregando. Você, Alexandre? Eu concordo com o Fred, principalmente no ponto de liquidez. E a liquidez, o nosso mandato, muitas vezes que a gente constrói cenário macro e para as empresas, acaba sendo mais curto mesmo, até pela mudança do perfil mais tático de gestão, então de 3 a 6 meses, bem parecido com o que o Bruno mencionou. Essa questão de falta de fluxo e queda de liquidez, eu acho que contribui para que algumas distorções demorem mais para de fato, para o mercado corrigir e distorções para cima, normalmente para baixo, com a saída de fluxo que a gente tem visto hoje no Brasil. Então, concordo nesse ponto de vista. Com o beta também, eu acho que para o mercado acaba dificultando o ambiente de juros mais alto. Mas eu acho que dá para gerar valor intrasetorial, intersetorial, dependendo do cenário que a gente for traçar. Então, se for falar de Selic mais alta, tem setores, seguradoras, tem empresas que se beneficiam desse cenário, empresas mais alavancadas que vão se prejudicar, atividades mais alavancadas, construção civil que vão se prejudicar potencialmente, e a gente consegue fazer, criar essa exposição setorial, tentar gerar esse alfa em ações, por mais que seja um mercado mais difícil. Mas eu acho assim que, até adicionando nessa parte de fluxo, eu vejo hoje os fundos bem pouco alocados, os fundos locais, pensando na indústria como um todo de fundos multimercados e assim, níveis praticamente 2016, no segundo mandato de Dilma. Assim. Fundos de mercados emergentes também abaixo da média, perto de 7%. Talvez, se o Brasil aumentar o peso agora, caia para baixo disso. Então, acho que assim, o lado cheio do copo seria, assim, acho que a alocação para a classe de ações já é muito baixa. Talvez fique mais baixa, depender dos movimentos aqui, tanto locais como lá de fora, de juros. Mas eu acho que, dado, a gente pode entrar mais em detalhe depois, mas o nível de preço que a gente está vendo de alguns ativos, uma baixa alocação, a gente acha que tem que ter, é importante, acho que ter uma exposição à Bolsa hoje, tem que ter essa paciência por conta dessa distorção durar mais tempo, mas eu acho que isso pode se reverter e é muito difícil acertar esses times, Quando ninguém esperava, em março do ano passado, em outubro do ano passado, algumas viradas assim pivotadas que a gente vê, é difícil acertar esse time, a gente tem que, com paciência, ir alocando e esperando esses momentos, mas eu acho que pode vir a acontecer, tá? Okay. Alexandre, você comentou das distorções, que eventualmente dificultam o time ou a geração de alfa, A gente viu isso em 2022, principalmente lá fora, uma alta correlação entre renda variável, renda fixa, e a gente sabe que isso é momentâneo, Depois o mercado corrige essas distorções. E voltando ao assunto da geração de alfa, o meu ponto para a estratégia de vocês, existe um tempo para que se mature essa estratégia, que de fato haja geração de alfa? Então, normalmente, as mudanças de carteira estão entre mudanças mais relevantes, e a gente espera maturar o tempo, varia entre 3 e 6 meses para ir vendo esse retorno se realizando, Acontece que no Brasil, às vezes, as mudanças podem até ser mais frequentes que isso, O Paulo sempre brinca, lá a gente conversa, que é muito difícil fazer o playbook do Warren Buffett aqui de puramente fundamentalista no Brasil, com várias surpresas que a gente tem com frequência. Então, normalmente acaba sendo antes disso,
E nesses momentos de estresse maior, liquidez mais seca, eu acho que pode demorar mais do que isso também, eventualmente. Já tem, né, esse primeiro semestre praticamente todo, né, que a gente estava com uma expectativa de até 7 cortes do Fed na virada do ano, passou para quase nenhum, agora está perto de 2, um pouco perto de 2, e o cenário, né, se mostrou favorável de desinflação lá fora, e isso foi retirando liquidez, a gente está tendo que ser mais paciente. Mas, até para falar um número que eu mencionei sobre, né, valor do mercado, a gente faz várias amostras de índice, né, de subíndice de ações, tirando empresas de commodities, tirando empresas estatais, empresas que eventualmente foram privatizadas para tirar um pouco do ruído histórico. Quando a gente olha empresas domésticas e a gente compara o prêmio que se está pagando, né, que se receberia investindo nelas em relação ao NTN-B, hoje a gente está, dependendo do índice, do subíndice, entre 1,4 e 2 desvios padrões de prêmio de risco acima da média, né? Isso que as ações estariam remunerando para você investir nelas, né? Tem vários exemplos, né, que a gente acha que setores defensivos no Brasil, empresas boas que historicamente negociaram a prêmio aos pares internacionais e hoje estão com desconto. Então, quando a gente olha alguma dessas métricas, é o que a gente faz, cara. O custo de capital é alto, de repente a gente regula um pouco no direcional para não ficar exposto a esse custo de carrego alto, porque a gente não tem certeza do timing, mas a gente tenta, sim, pegar uma carteira exposta a alguns desses papéis e desses setores que a gente acha que, assim, estão sendo deixados para trás. Hoje o spread de renda fixa, a gente vê, está mínimo. Em empresas boas, com crescimento, a gente eventualmente ganhando 400 bips em cima do NTN-B. Então, acho que é aí que eu vejo que tem que se explicar um pouco dessa parcimônia, dessa calma aí um pouco nesse momento para esperar maturar. Ok, Fred. Acho que precisar o timing para maturar é sempre uma tarefa difícil, né? Então, acho que por definição, se você acreditar no processo, no time, na gestão, quanto mais tempo você dá para o processo ele se provar, ele acontecer ao longo do tempo, né? E aí, como o Ale falou, que eu concordo, essas distorções podem durar mais ou menos tempo. A gente é um fundo mais tático, mais ágil, então a gente tenta aproveitar essas distorções e quando a gente vê elas acontecendo. Então, esse time de maturação de estratégia é difícil precisar, assim. Mas eu acho que um tempo, quanto maior for, mais essa distorção ela vai corrigindo ao longo do tempo, né? E como a gente falou, um exemplo muito também empírico do ano passado teve 2 períodos do ano passado, né? Acho que perto de maio, lá, e no fim do ano, né? Que o mercado teve uma performance super forte, muito rápido. E aí os fundos em geral que não estavam alocados, que viram as distorções, mas não alocaram por outras questões, não pegaram essa alta toda. Então, eu acho que tem essa questão, né? Então, é difícil precisar o timing. E Bruno? Eu concordo, é difícil ser preciso. Mas eu acho que natural assim, a gente se cobrar numa janela anual. Acho que falar de janela mensal não faz nenhum sentido. Dado o tipo de posição, a gente está sempre olhando um horizonte de 3 a 6 meses, como eu disse. Então, janela mensal não dá para tirar nada, um trimestre também é pouco. Um ano eu acho que já começa a ficar razoável. Assim, a gente, pelo menos, se cobra de entregar resultado todo ano. A gente tem um fundo tem 7 meses de vida, mas a ideia é que, manualmente, a gente consiga entregar valor para o cliente. Só aproveitar e dar um pitaco na bolsa aqui. A gente, como eu disse, a gente tem 7 meses do fundo. A gente não teve nenhuma exposição long Ibov até 2 semanas atrás. A gente começa a achar que começou a ficar, de fato, barato, assim, muita notícia ruim no preço, muito outflow, também impactando os preços. A gente está com uma posição pequena ainda, moderada, eu diria. Já dá para torcer para subir, mas a posição moderada com capacidade de aumentar a posição um pouquinho aí. A gente está começando a gostar, a ver valor assim, no Ibov.
Eu queria te perguntar exatamente isso. Você começou, né, você mencionou que está com uma posição ainda pequena em renda variável. Eu queria perguntar se com esse aumento das incertezas, né, tanto lá de fora quanto aqui no cenário local, se isso tem impactado de alguma forma o processo de construção de portfólio, né, da carteira de vocês, né, com controle de riscos e tudo mais. O Ibov, quando eu comecei minha carreira 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, o Ibov era uma proxy de commodity, né? Commodity alavancada, assim. Você olhava para uma direção de preço de commodity, você tinha um bom gas do Ibov, dava para operar o Ibov olhando isso. Hoje em dia, quando você faz regressões, análises assim, com variáveis de mercado, o Ibov, eu vi isso, eu não lembro de qual sell side publicou isso, mas o Ibov é o ativo ele testou para tipo 30, 35 ativos diferentes globais. O Ibov era o ativo mais alavancado em juro americano. Se você precificar um ciclo de corte mais profundo nos Estados Unidos, o Ibov é o que reage mais. Isso é o que a estatística está sugerindo, tá? Eu ainda não racionalizei totalmente por que isso, mas talvez seja porque a gente está num processo frágil, talvez, decisório, do lado... Tem decisões difíceis que precisam ser tomadas do lado político-econômico, assim, a gente tem uma dívida para convergir, a gente tem uma expectativa desancorada, que talvez precise de uma condição de política monetária mais austera, e se tem um choque positivo, tudo isso é aliviado, e aí o Ibov tende a ser alavancado por isso. Então, se a coisa for ruim, talvez decisões difíceis sejam difíceis de serem tomadas ao longo dos próximos 2 anos e aí a coisa fique pior, tá? Eu não sei se é isso, mas eu olho os preços recentes, assim, relativamente ao resto do mundo, relativamente aos outros ativos, e começou a ficar realmente, saltar os olhos, assim, o desconto do Ibov. Acho que tem que ser cautela porque a gente já queimou a mão ali, né? O mercado já queimou a mão várias vezes, tentando comprar Ibov, mas a gente tá gostando aí do case. Legal. Eu vou perguntar para o Fred e Alexandre ainda sobre essa exposição à renda variável, mas só aproveitando o gancho, Bruno, você vê prêmio também nos juros, tanto os juros nominais quanto reais aqui no Brasil? Não. Acho que o BC, a minha primeira entrevista quando eu voltei para o mercado era mais conservadora, assim, que o Banco Central. Acho que o cenário ideal para ele conseguir ir mais longe, ele deveria sinalizar uma cautela para cair para cair para um dígito. Naquele momento o mercado precificava alguma coisa como 8,5, 9. Então, se ele fosse cauteloso ali, o mercado ia olhar para a nova diretoria que está assumindo, ia imaginar que eles seriam mais austeros, expectativa de inflação ia ficar mais contida, os prêmios, que a gente chama de inflação implícita, embutido nas NTNBs, iam estar mais baixos, o câmbio ia estar mais ancorado, que era uma das minhas apostas, que nessa eu errei na virada do ano, e no final das contas ele ia acabar conseguindo entregar mais. O que aconteceu foi tudo oposto. O Banco Central ele foi fazendo um ciclo meio que num autopilot de 50 pontos. Esse ciclo se estendeu até recentemente. Para a reunião da semana passada, tinha uma sinalização de cortar 50, que eles acabaram não conseguindo entregar. Então, foi meio que tudo oposto. Agora, eu acho que o ciclo está limitado, porque o mercado está questionando a credibilidade dessa transição no Banco Central. É natural que isso fosse acontecer. Dito isso, o Banco Central vai ter que ser mais austero do que seria o caso. Quanto mais dovish você parece, quanto mais vontade de derrubar o juro você transparece, mais você é obrigado a segurar o juro mais alto por mais tempo ou subir mais. A gente está vivendo isso e eu acho que ele vai acabar sendo obrigado a colocar o juro num nível que a gente não imagina, assim. Talvez, eu acho que a gente pode ser salvo pelo cenário externo, tá? Se o cenário externo for bom, o câmbio anda e ajuda o processo inteiro. E isso talvez seja a razão do Ibovespa ser super alavancado pelo ciclo externo.
Mas se o externo não ajudar, a minha aposta é até que ajuda, tá? Que a gente vai devagar andando para a direção certa. Mas se não ajudar, esse não é o cenário base, se não ajudar, a gente provavelmente vai ver um ciclo de alta antes de ver se jura um dígito de novo. Porque o Banco Central vai ter que, o grupo novo que assumiu o Banco Central vai precisar conquistar uma credibilidade que esse ciclo de easing não gerou. É isso, então a gente não é animado, não. E NTNB, quando você tem que recompor credibilidade, você tem que praticar juro real mais alto, infelizmente. Quando você tinha muita credibilidade, a gente pôde colocar o juro em 4 antes da pandemia, 2 durante a pandemia e tudo bem. Estava tudo teve um ciclo de inflação global e tal, mas as expectativas longas estavam sempre ancoradas. Agora a inflação corrente está boa, está 3,5, 3,60, e mesmo assim a expectativa longa está desancorada. Então é exatamente o oposto. O BC vai ter que praticar um juro real mais alto. Assim, se ele não praticar, vai ser bom para a NTNB. Mas esse, no fim, é um risco, né? O mais provável é que o juro real tenha que ser mais alto por um tempo e a NTNB não vai ser uma maravilha. Os preços são ótimos no longo prazo, 6 e pouco de NTNB, tal, juro real, parece bom. Historicamente, quem comprou nesse nível ganhou dinheiro. Agora, para comprar nesse nível, vai precisar de um BC ou de um choque externo benigno, que acho que pode acontecer, ou do BC leniente, que também não vai durar muito, ele vai ter aquele ciclo lá de 2011, 2012, depois chega 2013, uma hora chega e você tem que jogar o juro lá em cima. Tá? Eu acho que não é uma alocação de longo prazo, assim. A gente até tem um pouco de NTNB agora, mas não é uma alocação de longo prazo. É aquela alocação que você, só para hedge fund mesmo a gente faz e em algum momento a gente está de olho aí na virada de cenário. Perfeito. E voltando para a parte de equity, Fred, como é que você está em termos de exposição à renda variável? E comenta para a gente se você ainda está usando algum instrumento de proteção, como é que está a cabeça de vocês? Eu acho que eu concordo bastante com o cenário que o Bruno e que o Alexandre traçaram aqui, né? Eu acho que a gente está vendo bastante prêmio, né, e bastante retorno atrativo em equities, né? A gente tem visto hoje empresas super boas, bem geridas, com um risco menor de fluxo de caixa, com TIRs, com taxa interna de retorno, com upsides assim, super relevantes. Enquanto a gente vê emissões até de crédito assim, com spreads muito baixos. Então, a gente acha que equities tem, sim, prêmio, né? E eu acho que essa questão do posicionamento técnico ele está bem favorável mesmo, né? Acho que fundos são pouco colocados, pessoas físicas, né? A alocação em bolsa parece baixa também. Então, acho que o posicionamento de valuation e técnico parece ser interessante, né? Na nossa análise, a gente olha as duas questões, né, o técnico e o valuation, a gente olha um terceiro ponto, que é o que vai fazer o preço andar, o que vai fazer o preço convergir, porque a gente acha que é o valor justo. E aí, nesse sentido, a gente tem mais dificuldade de enxergar qual que vai ser o trigger, né? Eu acho que o mercado hoje está muito focado na dinâmica americana mesmo, então eu acho que o mercado vai ficar muito, como o Fed gosta de falar, data dependent, e amanhã tem um dado importante, né? Tem um CPI amanhã, eu acho que esses dados de Estados Unidos e o pêndulo de precificação de Fed, corte de juros, eu acho que eles vão oscilar bastante o mercado, tanto aqui quanto lá fora, e eu acho que a correlação com lá fora está extremamente alta, como o Bruno comentou. Dito isso, um cenário delicado, a gente acha que tem prêmio, então a gente está mais alocado. Olhando para instrumentos, né, a gente tem preferido fazer a exposição, né, direcional do fundo que a gente tem hoje. Então, a gente está usando um pedaço desse risco direcional que a gente pode ter no Equity Hedge, por exemplo, via derivativos. Apesar da volatilidade grande de cenário, constitutivamente, a volatilidade implícita nos derivativos, por exemplo, de Bovespa, etc., está perto das mínimas. Então, tem sido barato, né, você usar derivativos, né, tanto para comprar upside ou para fazer proteções, né? Então, a gente tem usado até mais do que historicamente. Né? Temos feito proteções tanto em índices, né, para riscos mais genéricos, quanto em papéis, em teses de investimento que a gente tem mais específicas também. Né? Então, a gente tem optado por estar exposto, mas com muita defesa, seja em índices de mercado, Brasil, S&P, etc., seja em casos específicos. Tá? Então, a gente está com mais positivo, sim, mas com esse viés. Legal. E, Alexandre, como é que está a cabeça de vocês? Bom, pós semana passada, que a gente teve o evento do Copom que o Bruno comentou e também o Fed, a gente
aumentou um pouco o direcional do fundo, hoje está perto de uns 25% comprado. A gente fez esse movimento, principalmente aí menos pelo POM, até mais pelo Fed, acho que ele subiu a barra para fazer um movimento contrário, né, de aperto de condições monetárias e, por outro lado, ele está bem focado no emprego e acho que se sente mais confortável em vendo algum arrefecimento e baixando aos poucos os juros. Então, talvez é o vento favorável que o Bruno comentou. Por isso, a gente aumentou um pouco a exposição direcional. E a gente fez um outro movimento até para tirar um pouco o risco de um cenário aí de essa discussão de cupom, de deixar a inflação andar. A gente trocou um pouco os setores mais cíclicos, né? Então, a gente tinha um pouco de construtora, algumas outras empresas alavancadas, a gente acabou reduzindo mês passado e fomos para a empresa que tem, ou setores que têm uma proteção mais natural de inflação. Então, a gente já tinha o setor de utilities e a gente acabou construindo uma posição em shoppings. E aí, mais um hedge para pegar essa abertura de spread de equity, né, de prêmio de risco que a gente vê nessas empresas, mas que empresas muito bem posicionadas que tem um repasse automático caso a gente veja localmente uma aceleração de inflação via expectativas. Então, foram esses dois movimentos. Acho que, por último, vale mencionar do pouco que a gente tem de offshore fora Brasil, a gente também foi montando nessa visão de um cenário externo um pouco mais benigno, posição comprada em China. Mais na parte de consumo, lá a gente sente um excesso de negativismo no mercado, os fundos multimercados lá fora bem shorts ou underweight China. A gente está negativo ainda com real estate, então não é o play de commodities, minério, é o play mais deles conseguindo eventualmente estabilizar a parte mais de consumo. Então, é um outro veículo aí para pegar um ambiente externo talvez um pouco mais favorável fora de Brasil, mas é uma parte menor até do nosso risco lá no multimercado. Perfeito. Bom, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando ao fim do nosso painel. Mas antes tem um minutinho aqui para cada um de vocês, comentários sobre perspectivas de oportunidades aí para a classe de multimercados. Vou começar pelo Bruno. Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem em termos de beta é achar o momento em que, de fato, vai ter a distensão monetária nos países envolvidos. Esse processo, eu não sei quando daqui a 5 anos, quando a gente olhar para trás, quando que vai ser a marca dele, mas esse processo já começou em alguns países, né? A gente já viu a Suíça cortando juros, a gente está vendo um corte de juros mais do que antecipado do ECB agora para junho, a gente viu a Suécia cortando juros, e o UK tem uma boa chance de começar a cortar juros em junho. Tá? A gente está começando a chegar no momento, o Canadá, a gente está começando a chegar no momento em que vários países envolvidos vão começar a cortar juros. É claro que os Estados Unidos são desproporcionalmente mais importantes, então, quando chegar a vez deles, o cenário vai ter uma mudança, vai ter uma inflexão importante. Agora, a gente não vamos ignorar, né? Se eu plotar um gráfico de inflação global aqui, todos os países subiram juntos. Alguns subiram um trimestre antes, um trimestre depois, mas, basicamente, você vai ver no gráfico, no horizonte de 3 anos, subiu tudo igual e caiu tudo igual. Então, se a gente está começando a ver esse ciclo de easing em outro país, é provável que esteja se aproximando do ciclo de easing nos Estados Unidos também. Isso vai ser game changer para a classe. Primeiro, em termos de beta, acho que vai ser beta para todo mundo. Obviamente, beta está um pouco mais de risco, leva, mas rapidamente a gente vai começar a ver diferenciação, né? E aí esse idiosincrático, assim, saber achar o cavalo da vez, o cavalo que vai performar melhor em cada trimestre, a gente vai voltar para esse jogo, que eu acho que é um jogo que a classe de multimercado sabe fazer muito bem. E para o alocador é sempre difícil, né? Porque o alocador está alocando muito mais em cima de beta. Então, eu acho que a gente está 6 meses à frente dessa virada, assim, onde a classe vai voltar a se diferenciar
frente aos outros índices de beta, seja lá de renda fixa, de bolsa, de tudo. Acho que é isso. Legal. Eu concordo integralmente com a visão do Bruno, né? Eu acho que o grande trigger para o mercado, né, e fator importante é realmente o ciclo de easing do Fed começar. E aí, pensando um pouco mais na classe de ações em si, eu acho que a gente está muito focado em entender as empresas que a gente tiver simetria maior. Então, o Alexandre comentou um pouco de utilities. A gente vê empresas de utilities com tiro de 12%, 13%, 14%, até 15%, com previsibilidade de fluxo de caixa grande, com uma oscilação também de fluxo de caixa menor. Shoppings também a gente gosta. Tem consultora de baixa renda, que é um setor bem ou mal protegido por políticas de governo agora, negociando valuations super atrativos. Uma direcional que a gente gosta, por exemplo, negociando a 7 vezes PI no ano que vem, entregando resultados excelentes. Mesmo bancos, a gente vê Itaú negociando também a 7 vezes PI ano que vem, com resultados excelentes, crescendo carteira de crédito. E mesmo empresas domésticas, a gente passou por um período de revisão para baixo de estimativas e de earnings nos últimos 2 anos. E a gente está vendo um pouco essa inflexão de revisão de earnings, né, nas empresas, né, ainda é um pouco nebuloso, mas ela tem acontecido, né? Então, a gente está encontrando empresas boas. Uma Localiza é um exemplo desse. Empresas boas, com valuations atrativos e um aumento de earnings melhorando. E se a gente tiver esse vento macro a favor, você consegue pegar e capturar bastante alfa nessas empresas e até em valor relativo com outras empresas que estão em valuations piores, né, nesse sentido. Acho que um outro ponto a mencionar também, com esses juros terminal, né, um pouco mais alto que o mercado está precificando, para empresas mais alavancadas, né, a gente tem 2 efeitos também. Um, tem uma revisão de earnings para baixo, no próximo ano, provavelmente, se o juros ficar mais alto mesmo. E 2, empresas com fluxo de caixa, com duration de fluxo de caixa maior, com essa incerteza maior com o Banco Central, com o fiscal e etc., elas também sofrem mais a taxa de desconto mais elevada, dado que é um fluxo mais alto. Então, é outro fator que a gente está atento também. Dito isso, o mercado precificou bastante coisa nesse último mês. Então, algumas das posições que a gente fez deram certo, a gente está aproveitando também para zerar ou para zerar short, etc. E algumas ações que sofreram mais do que a gente acha que deveria, dado o macro, a gente está aproveitando também para adicionar. Então, acho que esse momento, eu acho que focar em empresas boas, de qualidade, com valuation atrativo, acho que isso vai pay off ao longo do tempo. Alexandre? Para finalizar aqui, do nosso lado, eu mencionei do valor que a gente enxerga em alguns ativos. A gente, em cima disso, acho que estou bem alinhado com o Bruno. Alguns países já começaram a dar essa sinalização de, fato, efetivamente cortar. Eu acho que o Brasil e outros países na América Latina, né, tem sido um grande beta do movimento de juro lá fora. E para colocar independente, a gente acha, né, tem discussões locais, sim, de ancoragem de inflação, de política monetária, de viés do governo, mas independente disso, eu acho que o que vai mover o ponteiro vai ser o fluxo lá de fora, né? A gente já sabe, e nesse sentido, a gente já viu saque de 40 bi de multimercado, 10 bi de saída da bolsa de gringo por mês, 8 bi de saque de fundo de ações, a baixa alocação no histórico grande em ações de 10, 15 anos e com valor. Então, acho que assim, o posicionamento é leve, as pessoas têm pouco, a classe de ativo, pensando em ações. Eu acho que esse movimento lá fora está acontecendo, pode durar um pouco mais, um pouco menos, aí é o tempo de maturação que o Marco aí provocou a gente. Mas eu acho que também, olhando lá na frente, a gente vai ver para trás e fala, tiveram momentos atrás muito bons para comprar. Acho que esse aqui pode ser um deles, né? A gente já está em níveis bem parecidos com movimentos de outubro, março do ano passado. Ainda não chegou em níveis de Covid, mas eu acho que não é uma mesma incerteza que a gente tinha no momento. E eu acho que estou mais nessa linha a gente está mais nessa linha de o ambiente fora, talvez dite uma resposta mais positiva dos ativos aqui no Brasil. Maravilha, legal. Chegamos ao fim do nosso painel, né? Foi muito rico, muito importante para a discussão dessa classe. E, novamente, agradeço ao Bruno, ao Fred, ao Alexandre e a todos aqui que participaram, né? Obrigado.
Aplausos aos nossos painelistas. Muito obrigada, então, Alexandre Miguel, Bruno Serra, Frederico Gouveia e também Marco Túlio pela moderação.